O período Pérgamo da história da Igreja, do ano 312 a 606. O significado de Pérgamo. Pela sua etimologia, a palavra Pérgamo pode ser entendida de duas maneiras diferentes. John Richard diz: altura. J. Newberry traz como seu primeiro significado elevação e como segundo casamento efetivo, derivado de gamos, casamento, e do seu sufixo per, que geralmente significa algo comprido no seu significado mais amplo. Isto se torna sugestivo quando reconhecemos que o período profético visto aqui irá mostrar o desenrolar de uma aliança profana entre a Igreja, a noiva de Cristo, e o mundo. A elevação do cristianismo à posição de religião do Estado foi realmente uma elevação e conduziu a um casamento, mas um casamento com o mundo. Satanás aprendeu, através do seu ataque ao testemunho de Cristo durante mais de 2 séculos, que a perseguição parecia somente fazer a Igreja prosperar e multiplicar. Na verdade, a perseguição parecia manter a Igreja num estado de reavivamento perpétuo. Depois de fazer os cristãos passar por fogo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, sobre a perseguição dos imperadores, Satanás agora muda de tática. Ao invés do bramido do leão, os cristãos agora iriam conhecer a astúcia da serpente. Depois da morte de Galério, o genro de Diocleciano, que havia sido o líder da perseguição dos cristãos, Maxêncio e Constantino contenderam pelo trono do império. Não há dúvida de que a conversão de Constantino, enquanto estava o caminho para a batalha contra Maxêncio, não importa como esta conversão é vista, foi um ponto decisivo na história. Se a política ou a superstição teve alguma parte na sua conversão, é quase impossível de dizer algo. O relato da sua visão da cruz, com a inscrição sobre este símbolo vencerás, é de visão noturna de Cristo que seguiu, tendo laivos de fábula e artifícios de um historiador Eusébio. O fato histórico é que na batalha da ponte Milvio, que aconteceu depois da visão, Constantino derrotou Maxêncio e em seguida derrotou Licínio e se estabeleceu como senhor absoluto do Império Romano. Historiadores seculares, ansiosos em minimizar qualquer intervenção divina e explicar as atitudes de Constantino em termos políticos, destacam diversos fatores que devem ter influenciado um tão grande estrategista, avaliando suas opções ao se aproximar do decisivo encontro com Maxêncio. Como governador exclusivo do Império Romano, a influência cristã no seu passado deve ter tido alguma influência nas suas decisões políticas. Podemos destacar alguns fatores que devem ter passado na sua decisão. Primeiro, o paganismo, com suas numerosas variações, já estava se desgastando nas mentes de pessoas racionais que não se consideravam filósofas e estavam desiludidas com a multiplicidade de deuses. Os escravos estavam fartos dos banhos de sangue, dos circos e das arenas. Maus governos, libertinagem, havia roubado até o culto do imperador da sua atração. Havia pouca força coesiva sobrando no paganismo para manter unido o império. Segundo, entre todos os líderes do império, o único que havia morrido tranquilamente fora seu pai, Constâncio, que havia protegido e favorecido o cristianismo. Terceiro, a conduta e o comportamento dos cristãos sobre as mais terríveis torturas e a surpreendente vitalidade do Evangelho sobre as mais terríveis perseguições. Quarto, Licínio, seu rival derrotado, havia favorecido os sacerdotes pagãos e matado os cristãos. Não há dúvida de que Constantino era um político astuto, um príncipe talentoso e, no geral, um homem honrado. Se ele era, na verdade, um homem convertido, deve ser deixado nas mãos de Deus.
muitos dos seus atos mais parecem uma estratégia inteligente, usando o cristianismo como um vínculo de união para o seu império, do que atos de um verdadeiro cristão. Foi o fato deste reinado de 25 anos, do ano 312 a 377, que deixou uma marca tão grande no testemunho da Igreja. As características especiais da carta a Pérgamo, que tem uma sombra profética, são as seguintes. Primeiro, o espírito de concessão. Não há dúvida de que, embora os cristãos haviam dado um bom testemunho para Cristo durante o período de perseguição que abrangeu 2 séculos, eles estavam cansados dos sofrimentos e das lágrimas. Assim, o relaxamento da perseguição por causa do decreto de tolerância, o famoso decreto de Milão, do ano 313, que veio imediatamente depois da conversão de Constantino, foi um tremendo alívio aos cristãos extremamente provados. Como defensor da fé cristã, de atribuição própria, Constantino favoreceu abundantemente os cristãos e enriqueceu as igrejas. Era algo de se esperar que o amor por Cristo, que já estava se esfriando nas condições de Éfeso e que agora não estava sendo aquecido pela perseguição, aceitaria uma tolerância e conciliação que promoveu o mundanismo na igreja de forma geral. Não há dúvida de que Constantino fez tudo no seu poder para promover o cristianismo. O decreto de Milão concedeu tolerância aos cristãos em todo o império e foi a base para o estabelecimento legal do cristianismo. Isto foi simbolizado na seleção de um novo emblema imperial. Este estandarte, o lábaro, continha as iniciais de Cristo, a cruz e uma figura do imperador. Assim, a união do cristianismo com o paganismo foi declarado publicamente. A Igreja e o Estado estavam unidos pela primeira vez. Seria necessário a espada aguda de 2 fios. Versículo 12. Para desfazer esta união impura. Como Walter Scott afirma, os pagãos foram banidos da corte e os cristãos receberam posições de honra. Constantino ofereceu o seu ouro e patrocínio à igreja, e a igreja avidamente engoliu a isca, sacrificou sua consciência e fidelidade ao seu Senhor, e a igreja e o mundo, que até então havia andado separados, logo estavam nos braços um do outro. Segundo, a origem da concessão. Temos apoio histórico para ver, na menção do trono e habitação de Satanás, uma referência clara ao sincretismo ecumênico de adoração ao imperador. A religião da Babilônia, estabelecida sob Samiramis, foi a primeira religião mundial. Sobre os mais diversos disfarces de idolatria, ela cobriu o mundo todo. Quando Ciro conquistou a Babilônia, em outubro do ano de 539 a.C., os sacerdotes da religião misteriosa da Babilônia fugiram da cidade e se estabeleceram em Pérgamo. Debaixo da aparência externa do ministério de cura de Asclépio, eles estabeleceram o que se tornaria um centro satânico. Quando este reino foi tomado por Roma, no ano 133, estes sacerdotes levaram seu culto misterioso até Roma e se estabeleceram na planície de Strúcam. Dali, eles controlavam os Césares e o império. Júlio César usou o anel que levava o título de Pontifex Maximus, assim indicando ser o sumo sacerdote dos mistérios que tiveram sua origem na Babilônia. O culto ao imperador assim se tornou a manifestação mais recente de uma religião através da qual o poder satânico se impunha nas mentes dos homens em escala mundial. Com o grande templo e altar a César, a igreja em Pérgamo sentia de perto a proximidade real da habitação satânica. Lealdade a Cristo exigia a separação completa do movimento ecumênico. Com o passar dos anos, o paganismo que havia sido resistido tão fortemente no período Esmirna estava agora sendo aceito pouco a pouco ao receber nomes cristianizados. O espírito de tolerância
condenado por Cristo em Pérgamo, contribuiu para esta mudança. Para agradar o imperador, costumes foram adotados que eram semelhantes às práticas pagãs, e até o fim deste período, a Igreja já havia perdido seu caráter inconfundível. Um aspecto no qual não podia haver concessão alguma, bem pode ser perfigurada na aprovação de Cristo: retém o meu nome. No concílio de Nicéia, no ano 325, convocado por Constantino e presidido por ele, o grande orador Ários tinha praticamente convencido o concílio da sua heresia. Ários rejeitava a divindade total de Cristo, vendo-o somente como um homem e afirmando que, embora Cristo era o maior de todos os seres criados, ele não era um com o Pai. Todavia, muitos dos representantes das igrejas, que nesta altura já eram chamados de bispos, rejeitaram totalmente este falso ensino. E, liderados por Atanásio, formularam uma confissão que virtualmente resolveu este assunto fundamental por muitos séculos. No credo de Nicéia, o Senhor Jesus Cristo foi declarado ser Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, perfeição da perfeição e Deus e homem em uma só pessoa. O arianismo tem reaparecido sob várias formas no decorrer dos anos e atualmente é o ponto de vista herético de Cristo apresentado pelas seitas modernas Testemunhas de Jeová. A aprovação de Cristo tem assim relevância às condições Pérgamo: retém o meu nome. Vendo as coisas do ponto de vista humano, mesmo nestes dias escuros, havia uma confissão verdadeira de Cristo. Terceiro, o sucesso da concessão. O apadrinhamento do imperador alterou toda a posição do cristianismo. A riqueza que anteriormente fluía para os templos pagãos agora estavam sendo direcionado para as igrejas. Os cristãos que haviam sido duramente perseguidos agora eram promovidos. Os conselheiros pagãos foram substituídos por bispos cristãos, de sorte que agora o caminho para os privilégios e promoções eram através da conversão ao cristianismo. Os templos pagãos eram consagrados como lugares de adoração cristã. Os sacerdotes pagãos agora podiam confessar a Cristo e serem aceitos como a nova hierarquia. Os dois males que Cristo viu como sendo tolerados em Pérgamo são reproduzidos neste período da história da Igreja. Primeiro, a doutrina de Balaão. Esta influência pagã não chegou da noite para o dia. Entretanto, nos 3 séculos do período, todas as práticas que tinham vindo da Babilônia foram entrando gradativamente, enquanto uma concessão levava a outra. Para a mente natural, tal acomodação era essencial para que o mundo pudesse ser cristianizado, mas o resultado foi inevitável. O testemunho de Cristo nestes séculos gradativamente perdeu o seu caráter distinto e a pregação clara do Evangelho foi substituída por um misticismo semelhante ao da Babilônia. Entre as práticas não bíblicas introduzidas estavam as seguintes: 1. A partir da data da conversão de Constantino, foi comum modificar a letra hebraica Tau de Tamuz, o filho de Semiramis, e transformá-lo no sinal da cruz. Há registro no sinal da cruz sendo usado desde o ano 300. É interessante notar a data da conversão de Constantino, mas neste período o seu uso se tornou universal. 2. A idolatria foi entrando clandestinamente na forma de lisonja e finalmente a adoração dada aos santos e anjos no ano 375 e especialmente a Maria no ano 431. Estas práticas eram simplesmente práticas babilônicas com nomes novos. 3. O batismo agora era pregado como um meio de ingresso à igreja. Era sinônimo de novo nascimento e conversão. Logo passou a ser aceito que a imersão não era necessário e a aspersão tomou seu lugar. Com a segunda geração, a aspersão de crianças tornou-se prática normal. Assim, usando nomes cristãos,
as práticas da Babilônia foram perpetuadas. A. Miller escreve: as palavras no livro de oração comum são batismo, por meio da qual eu fui feito um membro de Cristo, um filho de Deus e um herdeiro do reino do céu. Estas palavras são tiradas não das Escrituras, mas de Crisóstomo. João Crisóstomo, do ano 347 a 407, foi o bispo de Constantinopla, de 398 a 403. Batismo no Novo Testamento nunca foi entrada para qualquer coisa, era um testemunho de uma confissão de fé em Cristo feito por um adulto. Segundo, a doutrina dos Nicolaítas. O surgimento e desenvolvimento da estrutura da hierarquia clerical na Igreja, bispos, arcebispos, bispo metropolitano e, finalmente, bispo universal, todos surgiram neste tempo. Embora a origem do período papal é muitas vezes ligado a Gregório o Grande, no ano 590, temos um pouco de referência histórica para o início do período papal na eleição de Bonifácio, o bispo de Roma, o bispo universal, em 606. Ligados a isto estavam os esplêndidos prédios inspirados nos templos pagãos, ao invés das simples salas de reunião e das casas particulares usadas durante os séculos de perseguição. Isto, por sua vez, exigia roupas luxuosas e ornamentos de ouro no vestuário dos sacerdotes, copiados do judaísmo e do paganismo. Foi por volta do ano 500 que uma veste distinta para o sacerdote que oficiava se tornou prática comum. Tal distinção sacerdotal era típica da Babilônia. O domínio desta classe significava que nenhum batismo era reconhecido, nenhum casamento poderia ser realizado, nenhum partir do pão poderia acontecer sem a presença de tais oficiais. O surgimento de práticas ascéticas se desenvolveu, dando origem à vida monacal. Seguindo o modelo do paganismo, tais devotos eram considerados santos e homens consagrados. Os ensinos do Novo Testamento sobre salvação e santificação perderam no meio do ritualismo e asceticismo carnal. Muitos irão argumentar que a conversão de Constantino e a elevação do cristianismo à religião de Estado permitiu que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo. Isto certamente é verdade. O que havia sido um ensino da minoria, ouvido, examinado por poucos, agora era pregado em todo o mundo. Por isso, damos graças a Deus. Somente a eternidade revelará quantos ouviram o Evangelho pregado em todo o império. Sem dúvida, muitos verdadeiramente nasceram de novo. A história pouco considera os muitos que ouviram e chegaram ao conhecimento de Cristo. Entretanto, ao estudarmos os relatos dos líderes da Igreja, seus ensinos, seu zelo, suas intrigas, até mesmo seus assassinatos, poderiam nos perguntar quanto disto era verdadeiro. O quadro parece sombrio, contudo, há historiadores que nos mostram que mesmo naqueles dias de concessão e corrupção, havia muitas igrejas e uma multidão de salvos que resistiam a estas tendências. Nas suas próprias circunstâncias, em fidelidade à palavra de Deus e ao seu nome, ficaram separados da corrupção e se tornaram vencedores. Todavia, em termos gerais, verdadeiro testemunho para Cristo, gerado por amor à sua pessoa, foi quase que totalmente subjugado por um formalismo, uma cerimônia e ritualismo que era essencialmente paganismo, influenciado pelo judaísmo. Nesta mensagem à igreja em Pérgamo, Cristo identifica as tendências de concessão que iria caracterizar este período da história da igreja. Havia sempre uma solução para a condição, mas exigia arrependimento. Isto se tornava cada vez mais difícil enquanto os anos se transformavam em séculos. As tradições se tornaram enraizadas e a palavra de Deus foi desprezada como inaplicável. Assim, os efeitos das concessões destes séculos ainda são sentidas hoje. Entre as doutrinas do Novo Testamento que foram renunciadas em favor do paganismo ou alteradas consideravelmente,
estava o ensino da iminente pré-tribulação, volta de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar literal. A bendita esperança do arrebatamento, pregada pela Igreja nos 3 primeiros séculos, havia sido a inspiração do fervor evangelístico e da consagração devotada no meio da perseguição. Agora, com o cristianismo sendo a religião do Estado, a expectativa era de que o mundo deveria ficar cada vez melhor e o evangelho social, que se tornaria tão preeminente no século XIX, apareceu pela primeira vez. Foi ensinado, particularmente por Agostinho, em seu livro A Cidade de Deus, que o reino já havia iniciado e que Cristo viria no final do período de 1000 anos. Todas as doutrinas características do período pós-tribulação apareceu agora pela primeira vez. Uma vez que a interpretação literal das escrituras proféticas foi abandonada, a única alternativa era um método de espiritualização alegórica de interpretação que, tornando-se popular neste período, tem permanecido como maneira preferida de escapar da verdade das informações claras das Escrituras. Como consequência desta linha de ensino do reino, a posição de Israel teve de ser reinterpretada. Israel agora precisa ser vista como rejeitada para sempre. Todas as promessas precisavam ser transferidas para a Igreja, como a nova Israel. Naturalmente, todas as maldições deveriam permanecer com a nação de Israel. Como consequência direta disto, pela primeira vez, surgiu o ensino antissemítico. Um estudo das obras escritas durante este período deixa bem claro que o ensino apostólico sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento da Igreja estava gradualmente sendo banido dos púlpitos e plataformas da Igreja do Estado. Com isto, muitas das verdades características que deveriam manter a Igreja separada do mundo foram perdidas. A Igreja e o mundo agora estavam andando de mãos dadas. Levaria muitos séculos para que a verdade do iminente arrebatamento fosse recuperado e com ela o retorno do fervor evangelístico que a Igreja havia perdido no período de Pérgamo.